Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maico, aqui está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para provas militares do Brasil. Nesse vídeo aqui, cara, eu vou comentar sobre a prova da SpaceX 2023/2024, né? Eu tô fazendo esse vídeo um dia após a prova da SpaceX que aconteceu. Fizemos a correção ao vivo e eu sempre faço o vídeo com a minha opinião sobre o que eu achei da prova, o nível das questões, faço uma comparação talvez com os anos anteriores ali, e eu quero fazer justamente isso aqui com vocês nesse vídeo, beleza? Então, sem muitas delongas, eu quero trazer aqui para vocês algumas questões para a gente comentar e no final eu dar um parecer. Então, para eu poder embasar aqui a minha opinião, eu quero mostrar bem rápido as questões para vocês. Então, a primeira questão que eu quero trazer aqui é uma questão de complexo, que era um exemplo, cara, para você fazer divisão de complexo na forma algébrica. Essa questão aqui ela era bem fácil de ser resolvida. A outra questão, ela era uma questão de função, basicamente para você fazer substituição e resolver uma equação. Então, eu também classifiquei essa questão aqui como uma questão fácil. Ela tinha uma pegadinha ligeira? Tinha uma pegadinha ligeira, mas no final das contas era muito simples, era uma manipulação e de resolução de equação. Uma questão de log que caiu na prova também, que na minha opinião, ela também é muito fácil, inclusive é uma questão que lembrava questões que caíram já na ESA. É uma questão muito clássica. Log, quando cai na SpaceX, normalmente tem uma dificuldadezinha a mais, mas essa questão ela era muito simples, era muito parecida com uma questão que já foi cobrada na ESA anteriormente. Aí a gente tem essa questão aqui, que é a questão de PG. Essa eu classifico como média. Não era nada absurdo, o cara podia fazer ali a soma infinita da PG, mas tinha uma substituição de variável que ajudava bastante a ele a facilitar a vida dele fazendo os cálculos. Tinha essa questão aqui, que eu também vou colocar como média. Ela era uma questão que o cara precisava ter uma jogada, uma malícia por trás, ter resolvido algo parecido para poder chegar na solução, belezinha? Aí vamos seguindo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui o documento do começo. Uma equação trigonométrica bem tranquila, bem ok, clássica de ser resolvida, que dava ali as 6 soluções, então também coloco aqui como média. Show. Essa questão aqui eu já comentei. Cara, a clássica questão de determinante da SpaceX, que você tem ali um determinante onde não é só números, né? Você tem função, você tem trigonometria envolvida. Nesse caso, foi com função modular. Então, essa questão aqui ela é muito clássica, cara, muito clássica. E eu classifico ela até como fácil, porque ela está muito batida quando você para pensar nesse tipo de questão. Essa questão aqui, ela já era trabalhosa. Ela entra no contexto de questão trabalhosa que faz você perder tempo fazendo. E qualquer detalhezinho você pode errar. Mas era basicamente uma questão para você ver domínio da função e fazer operações com conjuntos. Só que ela era grande, trabalhosa, chata pra caraca. Olha aqui o cálculo da hora da correção. Ela era chatinha, com detalhezinhos. Então, ela era trabalhosa. Você tinha aqui uma questão de polinômio. Essa aqui também na SpaceX é clássica. Cara, quase todo ano tá caindo uma parada dessa aqui, cara. Toma um polinômio de grau 4, me fala as raízes aí. Uma coisa sobre as raízes. Cara, eu já perdi as contas de quantas questões desse estilo já caiu na SpaceX, beleza? Você tem aqui a questão de analisar domínio e imagem de um gráfico, que tá como uma das mais fáceis da prova, inclusive no meu vídeo sobre as questões mais fáceis, tá? Eu tô falando sobre essa questão. Você tem essa questão aqui de elipse, que também tá virando um clássico, né? Um problema que só tem tamanho de cônicas, mas você desemboca com uma jogada muito simples. Não é uma questão de cônicas daquele auge da época que a SpaceX colocava umas questões de cônicas, igual tinha uma lá de hipérbole, que era sinistríssima para você fazer o triângulo, blá blá blá. Não. Ano passado já caiu uma, inclusive teve uma questão anulada sobre isso. Era um problema. Você tem ali um texto, um contexto por trás, e a cônicas ela vai e sai ali, né? No caso a elipse, ela saiu desse contexto, mas na hora de resolver, uma vez que você entendia, cara, você tinha ali uma questão muito simples de ser resolvida para você safar. Aí você tinha essa questão aqui de combinatória. Eu vou classificar ela como difícil. Por que eu vou classificar ela como difícil? Porque é combinatória e tinha uma jogadinha ali, o cara tinha que ter uma interpretação a mais, não era absurda,
mas ele tinha que ter uma interpretação e entender o que está acontecendo para poder matar. Eu classifico essa questão como difícil. Tinha essa questão do sistema, que eu também classifico ela como difícil, beleza? Como difícil, porque era um sistema que tinha 2 equações, 3 incógnitas, e ele queria a soma, então você tinha que fazer uma manipulação, era chata, tinha que ficar manipulando para você poder achar uma informação em uma, na outra, jogar, era uma questãozinha chata, tinha uma jogada maligna por trás, belezinha? Tinha essa questão de analítica, que era fácil, na minha opinião, porque é uma questão clássica. Tinha essa questão aqui da esfera escrita no tronco da pirâmide. Ela era também, vou classificar aqui como difícil, beleza? Porque era difícil de visualizar. E aí a jogadinha que você fazia por trás ali era de geoplana para você poder safar algumas coisas, né? Tinha essa questão aqui, que eu vou colocar como média. Uma questão que já caiu parecidíssima na ESA. Essa questão ela é quase igual a que já caiu na ESA muito tempo atrás. É uma questão de geoplana, beleza? Sobre o polígono, que tem vários lados, e aí você faz um pentágono dentro dele. Pô, é muito clássica essa questão. Então, ela, além de ser média, ela é clássica, beleza? Questão de verificar a posição de circunferência. Show de bola também. Vou classificar como fácil, porque ela só dava trabalho de fazer as contas, mas era uma aplicação direta de exemplos, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Tinha essa questão aqui, que ela era chata, ela era trabalhosa. Então, ela era trabalhosa. Ela era trabalhosa. Você tinha essa questão aqui, que ela era muito difícil. Ela era muito difícil mesmo, cara. A sacada para fazer essa questão, ela era muito difícil. Muito difícil. E aí, essa questão era que o cara tinha que deixar por último ou dar um bicuda nela, porque não ia influenciar muita coisa na vida dele. Então, essa questão ela era muito difícil para poder safar. Eu acho que eu comentei por todas as questões aqui com alto para vocês. No geral, cara, no geral, eu achei mais uma prova tranquila da SpaceX. Você vem aqui nos últimos 4 anos, se você faz um recorte ali, os últimos 4 anos, vou botar até 5 anos, a matemática da SpaceX, ela não tem sido vilã da prova, beleza? Ela não tem sido vilã. É óbvio que como a prova de matemática ela possui 20 questões, ela vai ter questões que estão puxadas ali, mas quando você bota na balança, você tem ali 10 questões que eram muito acessíveis, beleza? Muito acessíveis. Como assim, Michael? Cara, questões que estavam como fácil e média, que eram questões que dava para você fazer, questões que eram inclusive muito clássicas. Você tem um comportamento que tem acontecido que é essa questão do determinante 3x3 tá clássica, essa questão da elipse tá clássica, beleza? Então você tinha 10 questões que eram acessíveis, dava para safar de boa. Você tinha uma questão, na minha opinião, que era muito difícil. Quando você vai no passado, se você pegar para ver a prova, cara, a SpaceX ela tinha ali 4 questões que eram muito difíceis, 3. E aí você tinha 5, 6 questões difíceis, 7 questões difíceis e muitas questões médias. Dos últimos anos, você vai vendo que o comportamento está tendo uma mudança. Comparando com a prova do ano passado, cara, eu não achei nenhum bicho de 7 cabeças também não, tá? Eu acho que está no nível muito próximo da prova do ano passado. Eu achei essa prova tranquila. Creio eu que a mediana vai vir algo próximo do que veio do ano passado. Não é uma prova difícil, ela foi uma prova acessível. Senti falta de algumas coisas. Por exemplo, senti falta de uma questão de projeção aritmética. Caiu o PG, beleza. E tradicionalmente, quando você olha, muito difícil quando cai PG, cair PA também, né? Ou cai PA ou não cai PG. Ou cai PG. E aí caiu o PG, mas eu senti falta da questão de progressão geométrica. Se você parar para ver ali, cara, caiu log, caiu ali probabilidade, 2 questões de probabilidade. Senti falta de uma questão clássica de combinatória, sem ser com a probabilidade, né? Então, a questão de combinatória em si, direta. Então, senti falta de questão de combinatória. Vou até dar mais uma passada aqui para não ser injusto. Tivemos ali questões de analítica, 3 questões de analítica. Historicamente, a banca gosta de cobrar analítica. Geoplana não é muito cobrado, mas caiu essa questão aqui. E você tinha as questões aqui, principalmente essa aqui, que tinha jogada de geoplano interessante. Espacial, você teve tiveram 2 questões, essa e a outra. Sistema linear tem aparecido com frequência também. Então, cara, no geral, eu achei uma prova boa, uma prova legal, com um nível muito próximo do ano passado. E eu acho que a mediana vai vir
parecida com a do ano passado na parte de matemática. Comenta aí o que você achou da prova, se você teve dificuldade, qual foi a questão que você achou mais difícil, qual foi a questão que você achou mais fácil, quanto que você acertou baseado no nosso gabarito. Eu vou deixar aqui a correção extraoficial do Pratimate do segundo dia linkado para você. E se você está se preparando para a prova de 2024, cara, fica tranquilo, estou aqui para te ajudar. A gente tem o nosso curso preparatório para a SpaceX completaço com todas as matérias. O link vai estar aqui na descrição para você entrar no praticanomatemática.com e adquirir o seu. Tem simulados, suporte tira dúvida de alunos, grupo de monitoria, lista de exercícios corrigida em vídeo de todas as disciplinas. Tá um luxo, aula de matemática com aprofundamento, matemática vindo do zeraço mesmo ao avançado. Tá top, tá lindo. Vamos para cima com determinação, que eu tenho certeza que você tem condições de ser aprovado na SpaceX no ano que vem. Beleza? Vejo você na próxima aula, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e fui!